Fala, assombrados! Eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e vou contar uma história de fantasma pra vocês. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, feriado prolongado, né? Domingão. E vocês viram que eu não falei especial ali no início. Por quê? Porque não é um especial esse vídeo. Não deu tempo, eu estou com visitas aqui na minha casa e nem dá tempo de eu trazer aquele especial caprichado para vocês. Mas eu não quero deixar vocês sem vídeos e vou trazendo uma história de fantasma, porque eu vi que ufologia vocês cansaram. Trouxe muito especial de ufologia, então vamos falar uma história de fantasma aqui para vocês. Mais precisamente, o fantasma da New Cropsey. Um caso aí incrível que envolve diversos suicídios e assombração na casa onde a moça morou. Aliás, esse nome aqui, New Cropsey, é New Cropsey. Pode ser aí que vocês já estejam ligados, porque foi um dos casos que eu falei ali nos 10 casos resolvidos ali com a ajuda de detetives psíquicos, uma listagem que eu soltei esta semana. Aí eu acabei achando aqui no blog Assombrado uma matéria sobre esse caso. Vamos aqui então saber, ó. Então tá aqui, é uma matéria que são 5 casos de fantasma, esse é só um dos casos da matéria, os outros dá pra fazer vídeo pra vocês também. E tá aqui, ó, o fantasma de Elizabeth City. Os detalhes da morte de Ella Maud New Cropsey em 1901. Aqui é uma reportagem, né, que uma TV fez aqui em agosto de 2012. Mas aqui nós estamos falando da Bella, aqui ó, olha aqui essa foto, como ela era bonita. New Cropsey, que nasceu em 1882 no bairro do Brooklyn, lá nos Estados Unidos. E era filha de William e Mary Louise Cropsey. Era a segunda filha de um total de 9 filhos, tá? E ela tinha ali, gostava mais da irmã mais velha, a primogênita da família, chamada Olive. É importante a gente saber então, a Olive e o William, que são personagens aqui principais dessa história. Então o que aconteceu? Eles moravam lá em Nova York, ela nasceu em Nova York, até que eles foram viver na pequena Elizabeth City, lá no estado da Carolina do Norte, no ano de 1898. O pai dela viu um anúncio ali de uma casa num terreno, lá no condado de Pascotank, e foi embora. E aí ele chamou a propriedade de Seven Pines. Mudou pra lá, né? Aí chegou lá, o que aconteceu? A New Cropsey conheceu aqui o Jim Wilcox, de 24 anos, um engenheiro civil e filho de um ex-xerife aí do condado de Pascotank. O Jim Wilcox era um homem franzino, ele tinha cerca de 1,57 de altura, mas isso não impediu que o amor nascesse entre ambos, e logo estavam apaixonados. O Jim Wilcox com a New Cropsey. Era um namoro como outros qualquer, mas aí o que aconteceu? Cerca de 3 anos depois, aí as coisas começaram a desandar. Era o ano de 1901. Então vamos lá, o que aconteceu? Dia-chave, 20 de novembro. Para quem não sabe, 20 de novembro é meu aniversário, hein? No dia 20 de novembro de 1901, o namorado dela foi fazer uma visita para ela, na casa dela. Mas ele não foi sozinho, tá? O namorado da irmã, a Ollie, que se chamava Roy, também estava lá. E um outro irmão dela, chamado William. E aí eles ficaram conversando, o William, o Jim e o Roy, até por volta aí das 23 horas. Quando o Jim se levantou e disse que precisava ir embora. Apesar aí de estar junto há tanto tempo, a moça ignorou completamente. Ele só falava que ia de volta para o Brooklyn passear no Dia de Ação de Graças, né, que é um feriado muito importante para os americanos. Aí é o seguinte, o Jim perguntou assim para a irmã mais velha, né, que estava como ali tutora dela, a Ollie, se podia sair um pouquinho ali na varanda da casa para falar com a New Cropsey. E a irmã falou, pode ir lá conversar. Lembrando, amigos assombrados, que estamos em 1901, então para você sair sozinho com uma mulher, tinha que pedir a permissão, você não podia, hoje são outros tempos, né? E aí a irmã deixou, falou, não, vai lá, resolvam sua situação, vê se entra num acordo ou se separa de vez, tá? E tudo mais. E aí, enquanto eles estavam lá fora, foi ouvido um estrondo, uma pancada, um barulho na parte de trás da casa. E aí o namorado da irmã mais velha, da Ollie, tava de saída, ela pediu, ó, dá uma olhada, vê se você vê o que foi esse barulho aí, dá uma olhada se você vê a Nil. Aí ele saiu, não viu nada, não viu a Nil, falou pra irmã, aí a irmã falou, quer saber, eu acho que os dois foram dar uma volta, alguma coisa assim. E não se preocupou, entendeu? Acabou indo dormir, apesar de ela não estar no quarto, nada, não se preocupou. Aí o que aconteceu?
Algumas horas mais tarde, alguém começou a gritar que estavam roubando porcos da família. E aí eles acordaram e viu a irmã que a Neil não estava ali. Ela não estava na casa. E aí avisou a família e todo mundo ficou alarmado, porque ela tinha desaparecido. A única coisa que foi encontrada foi um guarda-chuva que ela deu pro namorado, Jim Wilcox, encostado ali na varanda. No outro dia, toda a cidade então já ficou sabendo do desaparecimento da moça e começaram a incriminar ali o Jim Wilcox. Aliás, inicialmente pensaram que os dois tinham fugido. Falando, não, são pombinhos apaixonados, fugiram da cidade, viver a vida. Mas não, porque as coisas da Neil estavam na casa dela, então você vai fugir sem nada, só com a roupa do corpo. E aí imediatamente começaram a dizer que o Jim Wilcox era um dos culpados, era o culpado. E ele falava, não, eu não fiz nada, eu não fiz nada, eu não fiz nada. Ele se tornou o principal ali, responsável pelo desaparecimento. Mas ele alegava a inocência. Aí a cidade entrou num clima de guerra, uma reunião foi realizada, ali, um comitê formado por 5 pessoas começou a fazer uma busca desenfreada pela moça. Foram usados cães farejadores que foram levados até a cidade, até foram no rio. E aqui entra a história da cigana, a Madame Snell Nelman, que disse, numa visão psíquica, que iria encontrar o corpo da Neil Cropsey dentro de um poço, tá? Em Wicketville. Só que isso não aconteceu, não encontraram o corpo dela dentro de um poço, mas sim boiando num rio 37 dias após ela desaparecer. No dia 27 de dezembro de 1901, um pescador chamado J.D. Stillman encontrou algo boiando no rio, num rio local, o rio Pascotanque. E quando ele chegou mais perto, ele viu que era a Neil Cropsey. E a situação do Wilcox piorou, por quê? Foi encontrada uma garrafa de uísque às margens do rio, ainda nas terras da família. E o cara falou que tinha vendido aquela mesma garrafa de uísque para o Jim Wilcox naquele dia. Outro diz que viu o Jim Wilcox e a Neil andando por ali, era por volta das 11 da noite, e um outro disse ainda que viu o Jim Wilcox andando pela rua com as roupas molhadas. Então tudo apontava para o Jim Wilcox, tá certo? Ah lá, aqui o pessoal disse, tudo mais. Até o Jim Wilcox, já que tudo apontava para ele, a multidão queria ali linchar ele, só que o pai da moça lá, o William, falou, não, vai todo mundo para casa, não é para fazer nada não. Até as manchetes do jornal aqui dizendo, ó, é assassinada ou afogada? O corpo de Neil Cropsey de Elizabeth City foi encontrado. Ele surgiu na superfície de um rio perto de sua casa. O seu namorado é o suspeito e a citação aqui prevalece. Aqui eu não sei o que é esse mob, tá? Mobs after James Wilcox. Mas tá aqui, ó, namorado de Neil Cropsey podia ter sido linchado por cidadãos indignados. E aí tá contando aqui, isso aconteceu, foi publicado em 28 de dezembro. Foi feita uma autópsia no corpo da moça, no fundo das casas e testemunhada por um monte de pessoas. E nessa autópsia viu que ela levou uma pancada na cabeça, então ela não morreu afogada. Ela levou uma pancada e depois foi jogada no rio, tá? E aí todo mundo culpou o Jim Wilcox e ele se tornou o homem mais odiado de Elizabeth City. Um julgamento aconteceu e ele foi considerado o quê? Culpado à morte por enforcamento. Só que o advogado dele recorreu e ele pegou 30 anos de cadeia, tá? Só que agora começa um sobrenatural da história, porque nós vamos ver aqui diversas histórias de suicídio e mais pra frente que o fantasma da Neil continua assombrando a casa. Então vamos ver o que aconteceu depois, ó. As estranhas mortes de pessoas que estavam na companhia de Neil Cropsey. Lembra da noite que ela morreu? Estava ela, o irmão dela, o William, a irmã dela, a Ollie, junto com o namorado da irmã Ollie e o Jim Wilcox. Então vamos lá. O William Cropsey, o irmão que estava lá, tirou a própria vida em 1908, ao ingerir grandes quantidades de ácido carbólico, na frente de sua esposa e filhos. O pessoal disse, não, o Wilcox vai ser colocado em liberdade condicional, aí falaram que ele fez isso em protesto, mas na verdade ele não ia ser colocado em liberdade condicional. Aí o que aconteceu? O namorado da Ollie, o Roy, tirou também a própria vida, cometeu suicídio em 1911 usando a arma. Uma arma. E rumores apontavam que ele teria ajudado o Jim a se livrar do corpo de Neil. Lembra que ele saiu para a varanda para procurar a Neil e falou que não viu nada? Dizem que nesse momento ele ajudou o Jim a esconder o corpo. Em 1915, as pessoas que acreditavam no Jim Wilcox, que ele era inocente, pediram para o governador para liberar, mas o governador não liberou ele da prisão.
Até que em 1918, um novo governador o tirou da cadeia, tá? Ele foi até antes do Natal, 24 de dezembro, né? Baixou o espírito natalino. E o Jim Wilcox passou 16 anos na prisão. E depois que ele saiu da prisão, ele voltou para onde? Elizabeth City, a cidade que odiava ele. Mas ele não estava nem aí, voltou para lá. O que aconteceu? Pouco antes da morte dele, em 1934, diz a história que ele chamou ali o editor do jornal Independent, o senhor William Oscar Sanders, para contar o que aconteceu naquela noite, tá? E estranhamente ele chamou o cara para contar, mas pediu para não publicar, tá? Isso é estranho. E aí, 2 semanas após esse encontro, lá em 1934, Jim Wilcox também se suicidou. Disparou uma arma contra ele, alguns disseram que foi, então, consciência pesada, isso daí. E mais, a irmã, tá? A irmã dela, a Ollie Cropsey aqui, ó, se tornou uma eremita excêntrica, vivendo reclusa até sua morte em 1940, sendo que ela usava roupas do início do século ainda, ela ficou tipo congelada no tempo. Então morreu suicídio, o irmão William, o namorado da Ollie, a Ollie ficou doida, o Jim Wilcox se suicidou. E surgiu aí uma informação muito interessante, que pode dar uma reviravolta aqui, um plot twist gigantesco. Porque surgiu a notícia de que o pai dela, o William, comprou naquele mês de dezembro, é inverno no hemisfério norte, lá em Nova York, na Carolina do Norte, né, frio, uma quantidade 3 vezes maior do que o normal de gelo. O quê? Será que ele estava mantendo o corpo da filha refrigerado? E mais, ela foi encontrada 37 dias depois boiando num rio. Tenta ficar 37 dias na água, você vai ver que sai pedaço de você puxar, né? Quando você fica muito tempo na água já não enruga tudo. E ela foi encontrada em excelente estado dentro d'água, então ela deve ter sido conservada no gelo fora e depois jogaram ela pro lago. E aí surgiu, será que o Jim Wilcox realmente foi culpado pela morte? Até agora, esses anos atrás, ó, setembro de 2015, 3 anos atrás, 80 anos após a morte do Jim Wilcox, o funeral foi realizado para ele. Mais conhecido como Jim Wilcox, ele chamava James, tá? Que muita gente que compareceu aqui acredita que ele não foi o responsável, ele encobriu, ele assumiu a culpa por causa de alguém e passou esses anos na cadeia. Que o verdadeiro responsável pela morte de Neil Cropsey seria o pai dela, o William. E aí fizeram uma lápide, tá vendo? Ele não tinha, tá? Desde quando ele morreu até esse momento, ele não tinha nem o local onde ele estava, aí foram lá, fizeram uma lápide, toda uma cerimônia lá. James A. Wilcox nasceu em 25 de agosto de 1876 e morreu em 4 de dezembro de 34, filho de Thomas Paul Wilcox e Mattie, a mãe dele aqui, ó. Essa cajada, essa bengala aqui, melhor dizendo, foi entalhada e feita por ele enquanto ele estava preso, tá? Enquanto ele estava preso aqui. E agora aqui é a casa. Essa casa aqui onde tudo aconteceu, a varanda aqui, ó. E os moradores dessa casa dizem que coisas estranhas acontecem aqui, tá? Luzes que acendem e apagam, portas que abrem e fecham sozinhas, ruídos, sons de passos na escada e rajadas de vento úmido e frio que circula pelos corredores. Além disso, um vulto pálido de uma mulher é visto também na janela superior ali. Muitas pessoas que passam na rua afirmam ter visto aquele rosto ali na janela olhando para elas. Inclusive, os moradores dizem que a Neil Cropsey já teria aparecido em seus quartos durante a noite. Tem um pessoal que mora aqui há 22 anos, tá? O Frank e o Robin Caruso. Olha lá, 22 anos. E eles dizem que já testemunharam muita coisa paranormal aqui, mas eles dizem que é só você falar assim, Neil, para com isso. E aí os fenômenos cessam. Então, na hora que você vê uma luz acendendo, a porta abrindo, você fala, Neil, para com isso. E aí todo o fenômeno para. E a casa tá aqui, na Avenida Riverside, Avenue, lá na Elizabeth City. E tem aqui no Google Maps, ó, eu já vim aqui, tá vendo a casa aqui, ó? Dizem que o rosto dela aparece aqui nessa janela. E foi nessas varandas aqui que aconteceu aqui da última vez que ela veio pra cá antes de desaparecer. Bonito aqui, hein? Olha quantas árvores, né? Eu acho muito bonito esse estilo aqui, desses subúrbios americanos. Então, assombrados, é isso aí. Espero que tenham gostado de conhecer essa história envolvendo um crime sem solução, envolvendo, será um homem condenado, inocente, uma reviravolta incrível, que o pai teria matado a filha, diversos suicídios e assombrações na casa. Você acabou de conhecer a história de Elizabeth Neil Cropsey. E é o seguinte,
Nós estamos fazendo a primeira viagem arqueológica para a Bolívia e metade das vagas já estão preenchidas. Esse mês a gente tem que fechar a outra metade. Então não perde essa chance de ir para a Bolívia com a gente. Nós nem sabemos se vamos fazer a segunda viagem para a Bolívia, porque ano que vem nós vamos querer ir para outro lugar, nós vamos para outro canto, aí, explorar outro local. Então vamos viajar para a Bolívia com a gente. A empresa Terra Inca está fazendo um pagamento facilitado, está dividindo em até 8 vezes. Vai na descrição desse vídeo que você tem lá o contato da Terra Inca. Entre em contato com o Alcione, ele está lá trabalhando a todo vapor para a gente conseguir fazer essa viagem aqui. Então assiste aqui o videozinho da nossa viagem arqueológica e grande abraço, Assombrado. Tchau! Fala, Assombrados, eu sou o Matheus. Eu sou a Ana Paula. E nós estamos aqui para trazer uma notícia sensacional para vocês. Queremos convidá-los a fazer conosco a primeira viagem ufo-arqueológica do canal Assombrado. E sabe para onde que a gente vai? Nós vamos para a Bolívia, um país aí repleto de mistérios. E vamos visitar diversos locais, como por exemplo... Vamos levar você para o lago mais misterioso da Terra, o Titicaca. Vamos passar também pelas ruínas de Pumapunco, que possui blocos pesando toneladas cortados como se fosse manteiga. Tecnologia de fora da Terra? Visitaremos a cidade de Tiahuanaco, que remonta a milhares de anos atrás. Vamos ver também a Porta do Sol e o Templo de Kala Sassaya, com os rostos esculpidos em suas paredes e que lembra uma reunião de seres extraterrestres. E muitos outros mistérios. E além disso, além do Matheus, da Ana, vamos ter guias locais, gente que vive lá, que sabe de tudo ali, que vai explicar cada localzinho onde a gente for e tudo mais. Mas não é só isso, além do Matheus, da Ana e dos guias locais, vamos ter aí o Alcione Giacomitti. Quem que é esse homem, Ana? Ele faz isso há mais de 20 anos com os maiores pesquisadores do mundo no assunto. E agora com o Assombrado. Será uma viagem inesquecível e você pode conferir toda a programação, maiores informações no link que está aqui na descrição deste vídeo. Mas não marque bobeira porque são só 20 vagas. Assombrados, nos vemos lá na Bolívia!